Meus amigos, vamos ver se a gente consegue a conexão agora com a professora Angélica. Se eu não conseguir, nós vamos ter que desistir, porque tem dias que simplesmente o Instagram não permite a live. Eu já tentei o meu 4G e já tentei o meu Wi-Fi aqui do escritório. Vamos ver se a gente consegue, a professora Angélica, conversar com ela, tá certo? Vamos ver agora se a gente consegue. Vamos ver se eu consigo chamar a professora Angélica para conversa. Transmitir. Vamos ver se a conexão ela fica melhor. Normalmente, só por essa demora que está dando. Professora Angélica. À sua disposição. Me ouve e me vê? Ouço e vejo. Eu achei que nós não fôssemos conseguir, professora Angélica. É tanta live, é tanta live, é tanta live, que eu estou quase agora no dead, que é o morto, não mais o vivo. Então, mas eu tenho a impressão que o horário também é ruim, porque tem muita gente usando as conexões nesse momento. São 11 horas da manhã, mas hoje o dia está infeliz. Eu estou cheio de reuniões e compromissos, e aí só tinha esse horário. Agradeço muito a generosidade do amigo, como sempre, por querer trocar ideias comigo. Sempre uma honra para mim. Angélica, eu vou te dizer mais uma vez, para a gente começar logo o bate-papo. É uma alegria falar com você. Eu me sinto que eu ganho uma manhã nesses tempos menos felizes de pandemia. Angélica, a primeira nota rápida. Vamos montar aquele curso de seguro, que infelizmente na ASP não vai ser possível por conta da pandemia. Vamos montar pelo nosso IBD Conte. Vamos divulgar nas nossas redes sociais. Eu já respondi ao seu e-mail. Logo, um pouco mais tarde, eu chamo você e o Tartucci para uma conversa telefônica e a gente ajusta os detalhes. Isso é só para já avisar os alunos que fiquem ansiosos que virá um curso de seguro aí pela frente, tá bom? Fico animadíssima e sempre um prazer trabalhar com vocês. Eu aprendo muito mais do que ensino, mas também me sinto motivada porque tenho uma experiência prática que talvez possa servir para as reflexões dos amigos, uma experiência de quem põe a mão na massa e pode trazer subsídios para a gente construir uma boa teoria, né? Uma teoria que não seja aleatória, que seja uma teoria densa, bem construída, né? Ou seja, o que a gente está fazendo, na verdade, né, Angélica, é tentar ter umas bases teóricas mais firmes para que a gente saia do achismo e caia na ciência do direito. E aproveitando o nosso tema, então, de hoje, por que o seguro-saúde entrou na pauta? Porque na semana passada, na nossa última live, o seguro-saúde explodiu em perguntas, em dúvidas. Eu queria que você começasse explicando para a gente de maneira sucinta, Angélica, como é que funciona a estrutura desse contrato, dessa coligação contratual, o Simão com o plano com o médico com o Simão, uma estrutura contratual coligada, interessante economicamente. Vamos dar uma noção inicial do que nós vamos falar nessa manhã de hoje. Simão, você sabe provavelmente que eu tenho formação, além de formação em Direito, tenho formação em História. Eu fiz um mestrado em História Contemporânea e eu sempre vou buscar os aportes históricos para tentar entender os fenômenos que a gente vive. Faço esse exercício, ganho muito com esse exercício. Por incrível que pareça, hoje os planos de saúde são vistos no Brasil como uma coisa para a classe média, média e média alta. A classe de baixa renda não tem acesso a plano de saúde e quer ter. Se você faz pesquisas de desejos de consumo, uma das primeiras coisas que aparece antes do veículo, antes do carro, a população de baixa renda quer ter plano de saúde. Tem duas coisas importantes aí. Primeiro, os planos de saúde nascem para atender a camada de baixa renda da população que estava empregada na indústria automobilística na década de 1960 a 1970, a indústria automobilística ganhando uma força danada por conta do pretenso milagre econômico que a gente viveu, e o empresário da indústria automobilística não queria que o seu empregado saísse para ser atendido num sistema público, porque o sistema público já tinha deficiências que afastavam o trabalhador da máquina, afastavam o trabalhador da produção. Então, os empresários da época criaram ambulatórios dentro da fábrica. E esses ambulatórios dentro da fábrica atendiam os trabalhadores, mas não atendiam suas famílias. Então, foi um pedido dos trabalhadores, um reclamo dos trabalhadores,
que esses ambulatórios passassem a ser fora da fábrica, mas atendessem com exclusividade os funcionários da fábrica. Quando, em 1988, a Constituição Federal foi discutir os anseios dos sanitaristas, dos médicos, a quem eu homenageio sempre na pessoa de Sérgio Arouca, quando foram discutir isso, já não era possível tirar a saúde suplementar da vida das pessoas. As pessoas já tinham planos de saúde. Eu me lembro de ter uma tia muito simples, até já falecida, e que dizia assim, se fosse essa Sancil. Ter a Sancil era uma coisa extraordinária, porque era a certeza de ter um parto bem feito, a certeza de não ter que ficar na fila e os atendimentos todos. E você vê, era a população de classe média baixa, mas estava feliz da vida, isso lá nos anos de 1980, quando a Constituição Federal veio. Portanto, quando aparece na Constituição Federal, para desespero dos sanitaristas que não queriam saúde suplementar no Brasil, não queriam saúde privada no Brasil, quando aparece lá, eles ficam muito irritados, mas a população já usava e gostava muito. Os planos de saúde no Brasil, eles têm 4 categorias. Tem 2 que são muito importantes para os consumidores. 3, na verdade. As cooperativas, que a gente tem uma grande cooperativa que opera no país todo. A medicina de grupo, que é aquela que, além de oferecer rede credenciada, também oferece para os consumidores a sua própria rede. Então, você vai no hospital do plano de saúde. Isso é medicina de grupo. E você tem os seguros. Os seguros têm 2 vantagens, têm 2 possibilidades. Eles oferecem uma rede credenciada ou você tem a livre escolha mediante reembolso. Então, você resolve que você quer ir no melhor cardiologista de São Paulo. Pega lá a revista Caras, porque atualmente a gente vê os bons médicos na revista Caras. Desculpe a irreverência, eu não estou sendo desrespeitosa, estou só fazendo uma brincadeira. Você pega lá uma referência técnica qualquer e diz, eu quero ir num cardiologista tal. Bom, vai lá, quanto custa a consulta? Custa R$7.000, por absurdo da hipótese. Você vai lá, paga os R$7.000, volta para o seu plano de saúde e fala, fiz uma consulta com o doutor Zé Fernando Simão, R$7.000. Aí a empresa diz assim, perfeito, você tem no reembolso para consulta aqui no seu contrato R$400, e ela vai te reembolsar R$400. Então você tem o reembolso ou você tem a rede referenciada. O sistema funciona bem? Funciona. Ele tem 50 milhões de pessoas hoje, considerando também o odontológico, existem empresas que são só odontológicas, ele tem 50 milhões de pessoas hoje, 50 milhões de pessoas que querem ficar. Quando você tem problema de empregabilidade, como a gente vai ter agora pós-pandemia, já está tendo na pandemia, as empresas cotam os planos de saúde, aqueles coletivos empresariais, os trabalhadores sentem muito. E na minha visão, até para a gente discutir depois com os colegas da área de direito público, é perfeitamente possível que a saúde pública e a saúde privada convivam. Isso acontece em vários lugares do mundo e não tem por que a gente não conseguir fazer isso no Brasil. A saúde privada tem números impressionantes. Em 2018, foram 8 milhões de internações. Eu estou aqui, você sabe, cumprindo a quarentena na cidade de Campinas, que tem 1.200.000 habitantes. Você imagine que o sistema internou 8 Campinas num ano só. Internação. Em termos de atendimento de procedimentos, são mais de 200 milhões por ano. E eu não estou te contando isso porque eu acho que tem algum favor aí, não. É isso que o contrato promete, é isso que o contrato tem que entregar. Consulta quantas você quiser. Então vem a primeira pergunta. A primeira pergunta pela sua experiência na área. O sistema funciona e funciona bem na sua visão e à luz dos parâmetros internacionais? Eu queria fazer uma pergunta bem sociológica, antes do jurídico. O sistema funciona bem para o número enorme de pessoas que tem. Você vê, a Alemanha tem 80 milhões de habitantes, São Paulo tem 47 milhões, a gente tem 50 milhões, quer dizer, a gente tem mais que um estado de São Paulo todo em planos de saúde no Brasil inteiro. A gente falta 30 milhões para dar a população toda da Alemanha. Não sei se não bate com a população de Portugal, esquece, né? Porque Portugal tem 9 milhões e tal. Né? A gente tinha 11, mas foi caindo, está com 10. Não chega a 10 hoje. 10 milhões. A gente tem 5 Portugais inteirinhos no sistema de saúde suplementar. Funciona. Erra, também erra.
erra, faz análises incorretas, toma decisões incorretas por vezes, erra, tudo que tem ser humano erra. Mas, no geral, o sistema funciona e funciona muito bem. E ele é perfeitamente compatível de funcionar junto com o SUS, com o Sistema Único de Saúde, que, aliás, é um dos maiores orgulhos que a gente pode ter no Brasil. Eu sou fã do SUS, o SUS funciona, onde ele funciona muito bem, obrigado. Ele tem locais de excelência, embora tenha outros que sejam verdadeiras tragédias. Então, assim, não há um problema de choque. O setor de saúde suplementar não cria problema para o setor de saúde pública. Agora, tem espaço para aprimorar. Sempre Agora, tem. Então, eu lançaria duas questões de início também de conversa. Na sua visão, o pior ponto e o melhor ponto desse sistema de seguro-saúde, ou seja, da saúde suplementar. Se você, Angélica, pudesse, com o seu toque de Midas, resolver um problema ou dar uma sugestão, qual seria o pior ponto e o melhor ponto na sua leitura nesse momento histórico que nós vivemos? O pior ponto, me parece, que é a comunicação com o consumidor. O consumidor não entende o que contratou, não consegue entender como utilizar e tem uma expectativa irreal de que pode tudo, cabe tudo, que não tem nenhum tipo de restrição. Não é verdade. É um fundo mutual e o operador administra esse fundo mutual. Então, não pode tudo. Primeira coisa é essa. No SUS, a gente também tem essa sensação de que pode tudo. Tanto que se vai à justiça pedir medicamentos de alto custo. Agora, a mesma sociedade está acompanhando, eu, na torcida, como todo mundo, uma garotinha de 1 ano e 7 meses que precisa de um medicamento para uma doença rara. O medicamento custa 12 milhões. 12 milhões é muito dinheiro. 12 milhões é dinheiro para chuchu. Como é que o serviço público vai pagar isso? De onde nós vamos tirar 12 milhões e dizer, olha, pode levar para esse único caso? É complicado. É só uma nota que aqui é importante nesse momento. Quando a gente diz assim, não dá para dar 12 milhões para uma menina, não é porque a gente acha que ela não mereça viver. É que nós vamos matar mais 50 mil sem o recurso dos 12 milhões. O problema não é que nós estamos... É importante dizer isso daí, Angélica. Eu sempre digo que salvar uma vida... Eu sou católico, eu sou religioso, mas assim, o problema não é que a gente salva uma, a gente salva uma e condena 50. O problema não é esse, é que nas escolhas trágicas não é insensibilidade sua nem minha dizer não dá para pôr 12 milhões para uma vida. Porque se tivesse 12 milhões para todas as vidas, punha 12 milhões para cada pessoa. O problema é que um orçamento de uma cidade pequena, como a cidade da minha família, que tem 11 mil habitantes, 12 milhões são 15 anos de saúde da cidade inteira, você está entendendo? E tem um outro aspecto que a sociedade civil contemporânea deixou de considerar e que nós precisamos considerar. 12 milhões são R$1 para 12 milhões de pessoas, ou R$2 para 6 milhões de pessoas. Por que a sociedade não participa? Por que quando o Estado diz eu não tenho capacidade para isso, a sociedade toda não se organiza? Por que nós não temos fundos para esse tipo de situação? Por que nós não nos organizamos com as multas do sistema de trânsito, com as multas do sistema, sabe-se lá do que, tem tanta multa por aí? As multas da Anvisa, por exemplo, por que toda vez que um supermercado, que um restaurante é multado pela Anvisa, esse dinheiro não fica num fundo administrado para isso? A sociedade precisa se unir também para essas coisas. Eu sou do interior, como você bem sabe, e no interior a gente tem isso, a gente tem essa facilidade de assim, não, é o filho de não sei quem que está precisando fazer um tratamento, então um dá o dinheiro, o outro dá o dinheiro da gasolina para ir para São Paulo. Nós não podemos perder isso. Quando a gente vai, e a pandemia está nos ensinando isso. A pandemia está nos ensinando. Ontem, minha sócia precisou sair para ir à farmácia, e ela voltou, e depois a gente estava conversando, e ela disse, eu nunca vi tanto morador de rua em Campinas. Eu falei, claro. O centro de São Paulo, Angélica, é um dos lugares mais trágicos que eu já vi na minha vida. Tá uma coisa muito, muito triste, mas muito triste. As pessoas estavam espalhadas, porque elas ficavam perto de lugares de restaurante, ficavam perto de bares, perto de lanchonetes, que sempre saíam um tostãozinho de um e de outro e tal. Agora está tudo fechado, elas estão se concentrando perto de onde está aberto. Ela foi numa farmácia aqui na frente, é uma padaria, ela falou, tinha uma população enorme de rua lá. Nós vamos ter que cuidar disso. Como é que nós vamos cuidar disso?
Mas voltando, o ponto trágico da saúde suplementar é esse. A comunicação ainda é ruim desse setor com os seus consumidores. Qual é o melhor ponto? Isso. A saúde suplementar, a saúde suplementar tem dado um atendimento de muita dignidade para as pessoas que estão lá inseridas no sistema. Eu não estou falando de Einstein e não estou falando de Sírio-Libanês. Esse é o top do top. Eu estou falando de hospitais, de clínicas, de um atendimento organizado que os planos de saúde permitem que isso aconteça. Eu vejo por minha mãe, tem 92 anos, tem um setor geriátrico lá no plano de saúde dela. Ela, então, quando vai, já é atendida pelo geriatra, que tem o exame de sangue logo para fazer, o exame de urina, que são os exames normais de uma pessoa dessa idade. Tem lá o acompanhamento nutricional, sempre um puxãozinho de orelha para não comer gordura, para não comer açúcar e tal. Então, dá um tratamento de tanta dignidade que a minha mãe sai e normalmente vira para nós, para quem leva, e diz assim, ai, que bom, né? Ai, e vou voltar, viu? Daqui 2 meses ele quer me ver de novo. Quer dizer, um tipo de atenção com muita dignidade, com muito respeito, até com muito carinho, eu vejo muitas vezes. Não é difícil que aquele que é atendido no plano de saúde construa uma relação boa com os seus médicos, uma relação duradoura. Agora, tem espaço para aprimorar. Tem muito espaço. Qual seria a sua principal sugestão de aprimoramento do setor do seguro-saúde? Qual que seria, se a Angélica pudesse, ela mexer em alguma coisinha economicamente e juridicamente que você acha que seria uma grande valia para nós, que somos, afinal, os maiores beneficiados do sistema? Qual seria essa mexida? Colocar como matéria obrigatória nos cursos de medicina, nos cursos de enfermagem, nos cursos de terapia ocupacional, nos cursos de serviço social, nos cursos de gestão, a disciplina saúde pública e saúde suplementar. Por quê? Porque as pessoas precisam entender como o sistema funciona. Aliás, quando as pessoas entenderem como funciona o sistema de saúde suplementar, elas vão entender como funciona o sistema de saúde pública. Por quê? Quem fornece para os dois sistemas são empresas privadas que trabalham visando lucro e que não têm nenhum tipo de regulação. São as empresas que fornecem os aparelhos de ressonância magnética, de tomografia computadorizada, são as empresas que fornecem os dispositivos móveis implantáveis, são as empresas que fornecem órteses e próteses, são as empresas que fornecem os medicamentos, os fármacos, a indústria farmacêutica, que fornece desde o soro, que custa R$4, até medicamentos de 12 milhões. E não há regulação para eles. A regulação que existe para eles no sistema que nós vivemos é a regulação de como é feito. A regulação científica, a regulação técnica, mas não tem regulação de preço. E nem deveria ter. Não é por aí que nós vamos chegar no equilíbrio. Não é fazendo regulação de preço, não estou defendendo isso. Mas o que eu estou dizendo é que a saúde pública e a saúde complementar, ou suplementar, elas compram desses mesmos fornecedores. O médico é quem decide o que deve ser feito. Então, o médico decide o que deve ser feito, essas empresas fornecem, e tanto a saúde pública como a saúde privada são intermediárias. Se o médico lá disser hoje é para tratar com cloroquina e bater no judiciário, o judiciário muito provavelmente, tem uma decisão, tem uma orientação do CNJ, reportando a uma nota técnica feita pelo Sírio-Libanês por meio do ENAT-JUS, que é o núcleo de apoio técnico do judiciário, que está dizendo que não é assim, que a cloroquina é para ser ministrada no protocolo do Ministério da Saúde, só por 5 dias, para paciente em estado grave e hospitalizado. Então, ele tem que ter sido testado, tem que ter dado Covid, para ele poder receber a cloroquina. Mas eu não tenho dúvida que no Brasil inteiro tem gente indo ao judiciário dizendo, eu quero a cloroquina. E essas pessoas vão ao judiciário com a assinatura de um médico, com a recomendação de um médico.
Então, o médico precisa entender como é que funciona um sistema, até para que ele possa prescrever melhor. Quando os médicos prescrevem para os usuários de saúde suplementar procedimentos que estão fora do rol de procedimentos, e a pessoa vai, agora recentemente teve uma decisão, um repetitivo, muito bem elaborado, com um relatório muito bem feito pelo ministro Luiz Felipe Salomão, em que, ao fim e ao cabo, ele diz, olha, o judiciário não faz a lei, o judiciário não pode fazer a lei. A lei diz que tem um rol. E por que esse rol é taxativo? Porque é ele que dá a base do cálculo da mutualidade. Você só faz aquele bolo de dinheiro se você souber quais são os riscos que estão ali dentro. Angélica, riscos amplos, gerais e restritos, você não faz conta. Não consegue fazer conta. Aí eu quero te interromper, que chegou no ponto que para mim é de total interesse. Aliás, a nossa live de hoje se deve a uma questão que eu coloquei na semana passada, dizendo assim, Portugal, meu plano de saúde, tão bom ou melhor que o atual, eu pago R$300. E no Brasil, o plano tão bom ou igual, eu pago 3 mil. Estou dando números aleatórios só para a gente fazer um debate. Eu queria que você nos explicasse, isso eu acho que é a alma dessa live, por que o plano de saúde é tão caro no Brasil, se comparado a planos equivalentes em outros lugares do mundo. Eu vou dizer Portugal porque eu conheço e realmente os meus planos são equivalentes, e lá eu pago 5, 6 vezes menos do que aqui, mesmo com euro a 5,50, quer dizer, uma coisa absurda. O que eu pago lá, se o euro fosse 2, era 1/10 do preço. Angélica, explica um pouquinho qual é a influência do judiciário que acaba tendo nesse equilíbrio contratual e nesses riscos. E me explica uma outra coisa também, aproveitando os nossos ouvintes, essa audiência qualificada que está sem comentário para não cair a conexão, depois a gente abre ao final. O plano de saúde pode excluir coberturas? Porque parece que aqui no Brasil eu compro A e vou ao judiciário pedindo B. Dá para a gente entender um pouco como é que funciona o que eu compro e o que eu quero ganhar? Você poderia explicar isso para a gente um pouco? Às vezes, de tanto criticar, a gente acaba ficando com a sensação de que é mal feito. Não é. Se você for lá na nova 656 de 98, que é a lei dos planos de saúde, a chamada lei dos planos de saúde, você vai ver que a lei obriga todas as operadoras, todas, as de medicina de grupo, autogestão, as seguradoras e as cooperativas, a fornecerem, no mínimo, o CID-10 da Organização Mundial da Saúde. Ou seja, no mínimo, o rol de procedimentos atende todas as doenças do CID-10, no mínimo. A cada 2 anos, esse rol é revisto e são incorporadas novas tecnologias, novos medicamentos, novos procedimentos. Como é que esse rol é revisto? Com a influência de todo mundo. Eu vou usar a expressão a coitada da ANS, porque eu realmente me solidarizo com eles. Quando eles começam o ciclo de revisão do rol, eles recebem sugestão de todo mundo, das entidades de defesa do consumidor, das entidades de especialidades médicas, então cardiologia, ortopedia, por aí vai. Eles recebem da indústria, a indústria de fármacos, a indústria... Todo mundo vai na ANS e diz assim, eu acho que tinha que ter um medicamental, eu acho que tinha que pôr no rol não sei o quê, eu acho que tinha que pôr isso, pôr aquilo, pôr aquilo. Eles se valem, claro, de todo o instrumental da Conitec, que é a Comissão Nacional de Tecnologia do SUS, de tudo que foi produzido para dizer, essa tecnologia está valendo, essa tecnologia é boa, essa tecnologia acrescenta, então vai para dentro do rol. A cada 2 anos muda o rol. Eu vou te dar só uma referência, o rol tem 98 páginas. Vale a pena entrar no site da ANS para ver, o rol tem 98 páginas. Tem tudo no rol. Mesmo assim, ele é chamado de rol mínimo. Por que ele é chamado de rol mínimo? Porque a operadora pode fornecer mais. Depende da sua capacidade de pagar. Eu tenho amigos, eu não tenho um gato para amarrar pelo rabo, mas tenho um amigo rico. Que é o que mais importa, né? Você tem amigo rico, você tem crédito. E... Por isso que nós somos amigos do Tartucci. Por isso que nós somos amigos do rico. Que é o Flávio. Por isso que nós somos amigos de Flávio Murilo. Flávio Murilo. Esse é o cara, Flávio Murilo. Então, não só ele, o Bunazar também, grande. Mas olha só, eu tenho amigos que pagam R$18 mil um plano de saúde. E eles têm direito de ter atendimento até no John Hopkins, em Baltimore.
O plano de saúde deles dá esse direito. E tenho amigos como eu própria que tem o rol. O rol dá tudo o que eu preciso. Eu vou ao cardio, eu vou ao ginecologista, eu faço meus exames, faço minha fisioterapia. O rol me dá tudo o que eu preciso. Ele é chamado de mínimo porque você pode oferecer outras coisas. Mas, no mínimo, você tem que dar o rol. Tá. Quem é que... O que o rol diz? O que vai acontecer? Quem é que fornece? Ah, bom. Aí nós chegamos na segunda parte do problema. A inflação médica não tem nada a ver, a chamada inflação médica hospitalar, não tem nada a ver com a inflação do arroz e feijão. Aliás, foi isso que nós falávamos na live anterior. Quando você vê o preço do arroz, do feijão, dos veículos, dos eletroeletrônicos, no Brasil nos últimos anos, tudo melhorou o preço. Veja, nós chegamos ao centro da meta de inflação várias vezes. 4,5%, 4%, problema zero. A inflação médica bateu em 17%, 19%. O que é a inflação médica? Eu oriento que as pessoas frequentem o site do Instituto de Estudos de Saúde Suplementar, IESS, que a gente chama de IES, www.ies.org.br. Eles fazem esse estudo da variação do índice de inflação médico-hospitalar, VIMH, variação do índice de inflação médico-hospitalar. É fabuloso. As unidades de terapia intensiva, quanto custam por dia? Quanto custa o atendimento médico? Quanto custa o fornecimento de gases no hospital? Não gases para fazer curativo, de gases mesmo, para a pessoa respirar, oxigênio. Quanto custa fazer asepsia no paciente que chega politraumatizado? E quanto custa, Fernando Simão, o atendimento que o médico resolve dar? Porque as tecnologias em medicina, elas não se substituem, elas são complementares. Rapidamente, um case. Eu tenho o filho de um amigo que foi fazer uma brincadeira com um skate, eles batem a mão assim, jogam o skate para cima e pegam no ar. Deu alguma coisa errada, o skate caiu no dedinho dele. Esse dedinho. Quando eu cheguei no hospital e perguntei para ele, Fabinho, como é que ficou o dedo? Ele falou, tia, igual uma uva esmagada. Sabe quando pisa na uva e para? Não precisa descrever. Esse menino ficou 20 dias no hospital para não perder esse dedo. Sabe qual foi a primeira coisa que o médico fez? Sabe sim, foi limpar com aquele soro que custa R$4. E sabe até onde foi esse tratamento? Com um antibiótico de última geração, que só podia ser ministrado no próprio hospital, e além de tudo, o menino foi para uma câmara hiperbárica, que é um elemento usado para facilitar a circulação, para ele não perder o dedinho. E não perdeu. Não foi preciso amputar. O menino tem o dedo. Só que se gastou do soro a câmara hiperbárica. Num acidente desse. O médico começou pelo raio-x, depois foi para a ressonância, depois... Está errado o médico? Não, mas isso custa dinheiro, e custa muito dinheiro. Então, as pessoas precisam avaliar melhor o custo médico, e ele não é um problema para nós. O Barack Obama já falava disso e brigou quanto pôde com o Congresso para ter um plano de saúde mínimo lá, de referência, mínimo, porque nos Estados Unidos você só recebe atendimento de urgência e emergência. Fora isso, você tem que bancar. Se você não banca, você vira homeless, né? Porque não tem como você conseguir pagar aquilo tudo que custa muito caro. Então, ele tentou o que pôde. A Inglaterra tem parâmetros muito claros para fazer incorporação de novas tecnologias. Ela diz, olha, eu só incorporo uma nova tecnologia se sair outra. A Alemanha diz, olha, eu só incorporo até X mil euros. Por isso eu não incorporo. Vale a pena pesquisar, tem muitos bons documentários sobre isso. Então, plano de saúde custa caro no Brasil? Custa. A inflação médica é muito alta. É claro que a gente não pode pegar a exceção pela regra, né? Nós tivemos recentemente no Brasil episódios muito tristes de máfia de próteses. Todo mundo lembra disso.
essas foram exceções. Não são todos os médicos que agem assim, nós sabemos. Mas que também tem muita fraude no sistema público e privado, tem. E tem também. Agora vai cair o link, porque todo mundo vai ficar bravo comigo, vão começar a aparecer as vaias. Tem muito desperdício no sistema de saúde pública e privada. No sistema de saúde privada, mais ainda, é aquela velha história. Eu vou ao médico, ele diz, Angélica, pela sua idade, pela sua compleição física, você precisa emagrecer, fazer exercício, papapá. Eu ouvi alguma coisa que eu queria? Não. Quer que eu faça? Vou em outro. Claro. E mais. Aliás, Angélica, a regra no Brasil, isso é incrível, é buscar o médico que diz o que você quer ouvir. Eu vou dar só uma notinha pessoal enquanto você toma sua água. Eu tinha um clínico geral que é um médico fabuloso, eu adoro esse clínico geral, mas é um homem obeso. E eu já estava com 105 quilos, ele me achava magro. E eu adorava ir lá, porque ele só referendava o que eu queria ouvir. Até que um dia eu tinha um probleminha de saúde pequeno e fui num cardio, e ele falou, olha, meu amigo, você está totalmente errado, mas é verdade. A gente busca o médico que referende aquilo que a gente quer ouvir. Você tem toda a razão no que você está dizendo. Agora, voltando a Portugal, o que é que tem de interessante lá? Lá a saúde é efetivamente suplementar. O que significa que as coisas mais simples as pessoas fazem no sistema público. Então, tudo que é muito simples, tudo que é do dia a dia, tudo que é atendimento primário à saúde, você levanta com dor de cabeça, você vai ao hospital público, vai ser atendido por um clínico. Não é como aqui, que você chega no hospital e demora para ser. Não, lá já tem o clínico, quando não você já fez um contato por telefone, você vai ao clínico, o clínico diz, o que você comeu ontem e tal, papapá, não, vamos fazer nenhum exame. Se você ontem comeu isso, aquilo, e essa dor de cabeça pode ser, vamos tratar assim, assim, assim. Então, você só vai ao serviço de saúde suplementar, você só usa a saúde suplementar em Portugal como complemento. Por exemplo, eles têm lá uma cobertura de seguro, saúde, coisa que aqui no Brasil não pode, porque todo mundo, lembre-se, todo mundo tem que dar o plano referência. Lá você tem segmentação que te dá só atendimento no caso do câncer, que eles chamam de cancro. Exato. Você tem só cobertura para cancro. Ou, mais segmentado ainda, cancro feminino, para mulheres. Então, é a mama, é o caso de aparelho reprodutor, de câncer de aparelho reprodutor, por aí vai. E para o homem a mesma coisa. Então, há uma segmentação que permite que o custo seja menor, mas você também vai ter um atendimento menor. Você não tem essa referência, esse rol de procedimentos com 98 páginas. Angélica, essa é uma das discussões que o setor quer fazer com a sociedade. Então, será que não seria o caso da gente segmentar eu ia lançar e ter mais opções? Duas perguntas para você. A primeira é essa. Vale a pena a gente imitar um modelo europeu com segmentação no seguro para tentar baratear o custo? E a segunda pergunta é, qual é o poder que o judiciário tem de desequilibrar economicamente o contrato quando manda fazer o que não está assegurado? Bom, primeira coisa, segmentação, né? E depois a gente fala do judiciário para encerrar. A segmentação. Olha só, o que nós gostamos do capitalismo? O capitalismo não é fácil para ser vivido, não é fácil viver no capitalismo. Ele não é perfeito, está muito longe da perfeição, é difícil viver no capitalismo. Mas uma das melhores coisas do capitalismo qual é? É a multiplicidade de opções que você tem sobre tudo. Eu estou tomando esta água aqui, você está tomando uma outra água, eu comprei esse mouse aqui, você comprou um outro mouse. Tem mouse de R$200 e tem mouse de R$20. Essa é a única vantagem do capitalismo. Você tem muitas coisas. Então, por que nós temos planos de saúde que saem de uma mesma linha? Por que a gente não pode ter plano de saúde que te dê? E olha, Simão, eu não estou falando bobagem. Porque assegurado. Bom, primeira coisa, segmentação, né? E depois a gente fala do judiciário para encerrar. A segmentação. Olha só, o que nós gostamos do capitalismo? O capitalismo não é fácil para ser vivido, não é fácil viver no capitalismo.
Ele não é perfeito, está muito longe da perfeição, é difícil viver no capitalismo. Mas uma das melhores coisas do capitalismo qual é? É a multiplicidade de opções que você tem sobre tudo. Eu estou tomando esta água aqui, você está tomando uma outra água, eu comprei esse mouse aqui, você comprou um outro mouse. Tem mouse de R$200 e tem mouse de R$20. Essa é a única vantagem do capitalismo. Você tem muitas coisas. Então, por que nós temos planos de saúde que saem de uma mesma linha? Por que a gente não pode ter plano de saúde que te dê? E olha, Simão, eu não estou falando bobagem. Porque quando o desemprego aumentou nos últimos anos, as pessoas saíram dos planos de saúde, o que elas foram utilizar? Elas foram utilizar sistemas que não são regulados pela ANS, eu não vou poder falar o nome, mas que estão aí na porta da sua casa, que oferecem consulta, já falei o nome, e exames. E esses sistemas não são regulados. A consulta custa R$100, eles fazem um exame de sangue, um exame de urina, um exame de fezes, que são os básicos, os elementares, para um médico saber alguma coisa de você. Eles fazem esses exames por R$80, R$30, R$40, a pessoa compra, faz o exame, é atendida. Agora, se ela precisar de um hospital, não tem. Se ela precisar de uma câmara bariátrica, não tem. Se ela precisar hiperbárica, perdão, não tem. Nada disso ela tem. Esses sistemas apareceram no vácuo da falta de segmentação. E aí a gente discute com os colegas consumeristas e eles dizem, vai perder direito. Não vai perder direito, cada um vai comprar o que pode pagar. E à medida que puder pagar mais, compra mais. Primeira coisa é isso, nós precisamos pensar. A sociedade tem maturidade para discutir isso. Agora, quanto ao judiciário, um amigo sabe, desde 2009 eu, na Universidade Presbiteriana Mackenzie, fiz um mestrado em Direito Político e Econômico, tratei disso com meu grande orientador, professor Siqueira. Falávamos disso com muita tranquilidade, professor Siqueira e eu, de que o judiciário, o direito pode tudo, ele só não pode mudar a realidade. E a realidade do mundo que nós vivemos é uma realidade eminentemente econômica. Eu não estou aqui querendo dar aula de análise econômica do direito, isso quem pode fazer não sou eu, quem pode fazer é o Otávio Luiz Rodrigues, nosso diretor de área do CAPES, quem pode fazer é o Dr. Luciano Benedettin, nosso secretário da Senacom. Araújo, que está lá em Portugal, que é especialista na área. E nosso grande mestre, grande amigo, querido demais, Dr. Fernando Araújo, com quem eu sempre aprendo tanto e tenho as duas obras dele aqui quase como obras de cabeceira. Então, eles é que podem falar de análise econômica do direito. Agora, quando o judiciário diz vai dar cobertura para além do rol, ou vai dar cobertura que não está contratado. Por exemplo, a pessoa contratou uma segmentação ambulatorial, ele não tem direito ao hospital. Agora, por conta da pandemia de coronavírus. Não, se tiver que ser internado, não importa. A ANS foi muito clara, consultem o site da ANS. A ANS foi muito clara. A cobertura obrigatória para tratamento da doença segundo a segmentação do plano. Se não tem direito à cobertura hospitalar, não tem direito, vai ter que ir para o hospital público. E o judiciário tem dito, não, coloca tem que dar, etc. E tal. Um dos argumentos muito comuns, até de colegas nossos juristas, que me decepcionam, porque parece que não estudaram direito empresarial, é que eles dizem assim, as empresas de saúde dão lucro. Só que é o seguinte, quando você paga, você falou 3 mil, né? Quando você paga os 3 mil, 1.500 vão para o fundo mutual, que vai bancar todo mundo. 1.500 é a remuneração do investimento que a empresa fez, vulgarmente conhecido como lucro, o pagamento de todas as despesas administrativas e o pagamento da rede de distribuição, corretor de seguro, que tem comissão, etc, etc. Veja, 1.500 que foi lá para o fundo mutual precisa ser administrado a partir do uso dos consumidores. Os outros 1.500 a companhia administra como empresa. Então, ela dá lucro? Dá, porque a separação é feita na entrada. A hora que o dinheiro entra, uma parte vai para o fundo mutual, outra parte vai para cá. Então, veja, elas dão lucro? Dão lucro. Agora, aquele fundo mutual é fundo infinito? Não. Aquilo precisa ser administrado
a partir de parâmetros atuariais, estatísticos e de análise econômica do direito. Então, eu adoraria que o mundo fosse tudo para todos. Mas o direito não pode criar um mundo irreal. E nesse aspecto, agora vai cair o link, agora todo mundo vai jogar coisa. Nesse aspecto, eu digo que os 30 anos do Código de Defesa do Consumidor criou um consumidor imaturo, que pensa que pode tudo. E os próximos 30 anos do Código de Defesa do Consumidor, nós vamos ter que trabalhar lembrando ao consumidor que quando ele participa de uma mutualidade, ele tem deveres. E ter dever não é um ônus. Ter dever é próprio de quem é cidadão. Ter dever é próprio de quem é autônomo. Porque ninguém se constrói autônomo se não tiver direitos e deveres. Não sei se me alonguei demais. Angélica, duas questões perfeitas. Adiro em totum et totaliter. Duas questões que eu acho interessantes a gente tratar. No tempo de pandemia, o equilíbrio econômico do contrato, como é que fica em termos de eu estou desempregado, não posso pagar, quero pagar menos. Ou o plano dizer, houve um surto, ampliou muito o risco do meu cálculo, o risco não pensado, eu quero aumentar. Vamos começar com essa pergunta. Como é que fica o custo da minha mensalidade? Vamos chamar bem do popular. O que eu pago todo mês para o meu seguro-saúde? Baixo, aumento ou mantenho? A ANS está trabalhando dia e noite junto às representações do setor, Fena Saúde, Abrange, que são as representações das entidades do setor, das empresas, né, de medicina de grupo e de seguradoras. A ANS está trabalhando dia e noite, se relacionando com essas empresas e já tomou várias medidas. Está no site da ANS e você entrando lá já tem de cara. Por exemplo, tornou obrigatório a cobertura para o exame de detecção do Covid. É obrigatório. Você não tinha isso, já alterou o rol, agora se você precisar, você já tem. Também tornou obrigatória o tratamento, que o médico determinar segundo a segmentação do plano. Se for hospitalar, a internação vai embora, tudo certo. Então, não está havendo exclusão nenhuma pelo fato de você ter Covid-19, não está havendo exclusão nenhuma. Tem havido discussão de exclusão no seguro de vida, mas no seguro saúde não está havendo exclusão nenhuma. Também... Quem quiser ouvir o seguro de vida, veja o outro. Já está no YouTube, nós não vamos voltar, porque nós já falamos semana passada, tá certo? Já falamos semana passada, já superamos essa questão, graças à sua generosidade, claro. Bem, outra coisa, a realização de atendimento à distância, agora pode fazer, telesaúde, até bom, você não se dirige ao hospital. E também para quem faz tratamento continuado, por exemplo, você faz um tratamento com o seu cardio, você não quer ir até o consultório dele, faz telesaúde, não tem problema nenhum. Agora, a questão da inadimplência, sim, ela vai ficar grave. Muita gente já perdeu o emprego, muita gente teve contrato suspenso e muita gente trabalhava com... Deixa eu só aqui encostar um pouquinho, porque começaram a cortar a grama do vizinho, e que é sempre mais verde que a da gente. Aconteceu você trabalha por conta própria, você é dono de um restaurante e não está conseguindo o teu faturamento. Qual é a orientação? Entra em contato com o seu plano de saúde e, até a exaustão, vamos negociar. A ANS fez uma concessão de incentivos regulatórios mediante contrapartida. Significa o quê? Quando você quer ser um plano de saúde, você bate lá no porta da ANS e fala, queria ser plano de saúde. Ela fala, tá bom, deposita 10 milhões aqui, que são aqueles fundos que você tem que depositar quando você vai ter uma atividade super de risco, como é a atividade de saúde suplementar. Esses fundos reguladores, a ANS está liberando uma parte deles, mediante contrapartida. Uma das contrapartidas é pagar os prestadores, pagar os médicos, os hospitais, os fornecedores de medicamento, pagar os prestadores, e a outra contrapartida é negociar e renegociar contrato para que ninguém fique fora. Eu trabalho no setor já há mais de 30 anos e tenho certeza que o setor também não quer isso. Ninguém fora, nenhuma pessoa fora. Claro. O setor de seguros é um setor extremamente maduro, está no mundo faz muito tempo. A saúde suplementar no Brasil data da década de 1960, quer dizer, são 60 anos aí prestando serviço para o país.
não tem não tem irresponsáveis. Pode aparecer um caso ou outro que a pessoa diz, eu não consegui negociar, vamos ver como é que isso se desenvolve, mas eu garanto para você que o interesse do setor é ninguém fora, nenhuma pessoa fora. Angélica, o Tartus está dizendo que discorda de tudo, ele só perdeu a parte do amigo rico, que eu tinha silenciado, ele perdeu a parte do amigo rico. Angélica, tem uma pergunta aqui que eu queria que a gente concluísse com ela, porque realmente a live pode ser eterna, mas perguntam sobre o termo de compromisso que a ANS autorizou, acho que ontem, foi uma das observações aqui dos nossos ouvintes. Antes de concluir, eu queria ouvi-la, então, sobre isso, essa questão que parece que é recentíssima. Então, eu estou com uma informação aqui da página da ANS que ela flexibilizou o uso de mais de 15 bilhões em garantias financeiras e ativos garantidores. A concessão está sendo feita mediante a retirada da exigência de ativos garantidores, possibilidade de movimentar os ativos, redução da margem de solvência, e as contrapartidas são a renegociação de contratos e o pagamento regular a prestadores. A renegociação, a operadora deverá oferecer renegociação, comprometendo-se a preservar a assistência aos beneficiários dos contratos individuais e familiares, coletivos por adesão e coletivos com menos de 30 beneficiários, no período até 30 de junho, mediante termo de compromisso. Então, esse termo de ajustamento de conduta, eu confesso para você que eu não li a forma final dele ainda, mas ele é fundado nessa informação que a gente está acompanhando já desde o dia 9 de abril. Ou seja, as operadoras pediram, já que eu tenho que pagar teste, já que eu tenho que fazer o tratamento, esse tratamento pode ser caro, o cara na UTI por vários dias, precisando de respirador, eu vou precisar de dinheiro, eu não tinha planejado isso. Então, vamos usar os fundos garantidores com essa exigência, que me pareceu equilibrada, porque você precisa manter todo mundo, então vamos renegociar contrato, e ao mesmo tempo você precisa pagar os prestadores de serviço, as seguradoras, as operadoras não podem dizer, não, eu atendo todo mundo, mas não vou pagar mais os hospitais. Não. Você tem que manter as duas contas funcionando, esse é o equilíbrio. Nós vamos ter discussões? Vamos ter. Eu espero que essas discussões se façam via serviço de atendimento ao cliente, ouvidoria, façam via NIP, na própria ANS, e que a gente deixe o judiciário só para um caso excepcional em que não tiver nenhuma solução. Claro que os colegas advogados acabam preferindo ir ao judiciário, mas eu faço um apelo aos usuários, tentem primeiro o serviço de atendimento ao cliente. Se não resolver, falem com a ouvidoria e não esqueçam, a própria ANS tem lá a NIP, que é a notificação preliminar, que, por meio da qual você pode resolver o seu problema. E ao judiciário tem que ser a última das últimas alternativas. Né? Bom, eu, para concluir, está dando a nossa hora, eu queria dizer à professora Angélica o seguinte. Eu, quando fiz a minha primeira live sozinho, para falar do projeto 1179, isso já faz 3 semanas, eu não acreditei que fosse ser tão prazeroso esse mundo das lives. Mas eu também quero aproveitar e falar uma coisa para a professora Angélica, que eu tomei uma decisão, Angélica, já comuniquei ao Tartus e ao Bunazar. Eu vou fazer lives até o dia 2 de maio, depois eu vou sair do circuito. Eu acho que daí eu já publiquei 3 artigos, eu já deixei minha contribuição científica e acho que é hora de abrir espaço para outras pessoas conversarem, assim como nós estamos conversando. Então, eu acho que realmente é hora de eu sair. Eu estou deixando as nossas lives gravadas, tem ido para o YouTube, tem sido muito, muito bom que as pessoas continuam seguindo e ouvindo depois. Mas toda vez que eu converso com você, eu fico pensando na próxima live nossa. Quer dizer, então, eu estou fazendo um venire contra factum próprio, porque eu estou dizendo que eu não vou fazer live e com você eu já estou pensando na próxima live. Mas realmente, Angélica, eu vou fazer uma retirada até para cuidar da minha literatura, dos meus livros. Eu queria te pedir uma coisa, Angélica. Se você fosse indicar uma leitura desse tema, porque eu quero indicar uma leitura não jurídica sobre economia, mas se você fosse indicar uma leitura técnica sobre o tema, que vai lá para o Instagram também. Está aqui, ó. É um trabalho do professor Sandro Leal Alves. O professor Sandro Leal Alves escreveu esse Saúde Suplementar no Brasil, Fundamentos, Regulação e Desafios. Foi publicado por uma editora da Escola de Negócios e Seguros, ENS. Então, se você entrar no site da Escola de Negócios e Seguros,
procura lá, livraria, professor Sandro Leal Alves, que é esse moço bonito que está aqui, muito bonito, aliás, flamenguista de 4 costados, meu amigo, carioca, nada é perfeito, né? Carioca, flamenguista, não é paulista e palmeirense, tem seus defeitos. Mas é um livro de um economista com muitas informações importantes para nós juristas começarmos a fazer a lição de casa, de entender que o mundo não é só o direito, os aportes teóricos não são só do direito. Esta tua amiga, em 2014, modestamente, também deu uma contribuição publicada pela Livraria do Advogado, meu amigo Walter Ambel, falando sobre a judicialização da saúde, em que eu explico um pouco melhor a estrutura dos contratos de saúde suplementar. Bem, enfim, fico à disposição de todos, estou nas redes sociais, se alguém quiser trocar ideias, eu acho que o principal dessas lives é isso, que a gente continue trocando ideias. Quanto a você sair dia 2 de maio, há controvérsias. Cabe mandado de segurança, cabe liminar, cabe um monte de coisa. Nós estamos prestando serviço, você, claro, muito mais do que eu, seus artigos já foram até citados em decisões judiciais, o que demonstra que o judiciário está querendo trocar ideias também, está precisando trocar ideias, porque nunca teve um juiz que decidiu em pandemia, os primeiros são agora, como nunca nós tivemos advogados que atuaram em pandemias, é a primeira vez agora, para todos nós, é a primeira vez que isso está acontecendo. Então, como a gente vai ficar em isolamento até dia 10, eu diria pelo menos até dia 10, não nos abandone, vamos continuar escrevendo, falando, trocando ideias. Essas lives que têm sido feitas são excelentes, as suas são ótimas. Flávio Murilo fez uma com Tepedino, que foi um show também, entre outras, que a gente tem visto. Vamos prestar serviço com serenidade, com tranquilidade, vamos construir boas reflexões, com opiniões tão impossíveis de chegar no diálogo, construir diálogo. Essas lives têm nos ensinado isso. É possível construir diálogo mesmo nos temas mais espinhosos. Vamos continuar fazendo. Não, vamos sim. E você também, terça que vem, fala com o Tartucci, a nossa primeira live de BD Conte, o presidente e a vice, não é isso? Flávio Murilo e eu no BD Conte. Vamos lá. Vamos lá e vamos assisti-los. E eu, Angélica, sabe o que eu queria indicar? Para que as pessoas leiam um livro que não é de saúde suplementar, mas que é de economia no Brasil, e que eu acho impressionante como o autor consegue dar uma leitura econômica bonita e histórica. Se a amiga não leu, fica a recomendação na pandemia, o História da Riqueza no Brasil, do Jorge Caldeira. É um livro de economia por um historiador e com uma beleza de pesquisa e de fontes que eu acho que é uma contribuição para quem quer entender um pouquinho essa nossa economia, que nem sempre foi tão estável quanto parece ser nesse momento. Excelente. Uma dica ótima mesmo. Gosto muito dessa obra. Excelente. Então, Angélica, beijão. Eu assisto você, o Tartucci, na terça que vem pelo IBD Conte. E para dizer que se eu revir a minha saída das redes sociais, live, certamente eu vou parar um pouco, mas que será com você num terceiro tema que a gente pensa para a semana. O Flávio está um pouco enciumado, Angélica, podemos abrir o jogo. Porque como eu fui o primeiro a te convidar para uma live, e ele não foi o primeiro, eu já fiz 2 com você, ele está um pouco enciumado. Mas o amor que a gente tem por ele é enorme, Angélica. Ele sabe disso, né, Angélica? Não, Flávio Murilo é nosso líder, será sempre nosso líder. E a gente segue o líder. O que nós estamos tentando fazer é só ficar na altura do nosso grande líder, com certeza absoluta. A amizade de vocês é o maior presente que Deus podia me dar nesses últimos tempos. Partilhar a amizade de vocês, da professora Gisela, do Bunazar, das meninas do Paraná. O IBD Conte tem sido, antes de mais nada, uma grande oportunidade de fazer amigos. Eu sou muito grato a Deus por isso, porque vocês todos me fazem melhor. A convivência com vocês me faz melhor. Agradeço muito a Deus por isso. Eu endosso isso. A nossa convivência realmente é uma convivência que retroalimenta o que a gente tem de melhor, Angélica. Muito obrigado. O livro que eu indiquei para vocês foi História da Riqueza no Brasil, do Jorge Caldeira. História da Riqueza no Brasil. Eu vou pôr isso agora no Instagram,
o nome do livro indicado pela professora Angélica e o nome do livro que eu estou indicando. E dizer para você, Angélica, que vamos pensar em próximos debates tão ricos, fraternos e com tamanha alegria como foi o de hoje. Muito obrigado. Obrigado à nossa audiência. Angélica, sempre tão qualificada. Tem gente do Brasil inteiro que nos assiste. Então fica também o nosso grande abraço a eles todos. Angélica, meu beijo. E vamos cuidar do nosso curso agora, pelo IBD Coach de contratos, de seguro. Vamos sim. Nazar. Vamos cuidar agora do nosso instituto querido. Vamos sim, um abraço a todos. E muito obrigado pela audiência, obrigado pelo convite. Fiquem com Deus. Obrigado, até a próxima. Tchau, tchau. Obrigadão. Obrigado.